Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 10, 10. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Amém? Quantos irmãos vão abrindo aí? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está falando e Deus vai continuar falando, vai falar nessa noite. Eu tenho sentido um contínuo, como a gente está acostumado a viver aqui na igreja. Uma mensagem ela vai emendando na outra, que vai emendando na outra. E se fosse algo planejado, não sairia de forma tão gostosa como sai, da gente poder ver Deus desenhando as coisas. O Senhor deu uma palavra sobre fortalecimento no domingo passado. Na quarta-feira, eu entendo que há uma ligação, porque o assunto tem a ver com esse fortalecimento. E no sábado nós tivemos o culto dos jovens, e aconteceu algo de muito especial. Se travar a conexão aí, vocês me falam, tá? Irmãos, no sábado, enquanto o pessoal se organizava aí para o culto, na parte da tarde, eu cheguei em casa, eu estava aqui no templo com um irmão, resolvendo algumas coisas, cheguei em casa, não estava me sentindo muito bem, deitei, mas coloquei o áudio da Bíblia no ouvido e fiquei ali ouvindo, e daqui a pouco eu adormeci. O irmão Marcos André contou um pouco disso ontem, no finalzinho aqui do culto dos jovens. E eu sonhei, meus irmãos, que eu estava no culto dos jovens e que o pregador era eu, mas eu não estava escalado para pregar. Mas eu estava aqui na frente pregando no culto à distância para os jovens. E eu pregava na parábola das 10 virgens. E aí, a mensagem todinha ali no sonho, eu acordei, fiz aquele esforço para lembrar, não, era isso, era a parábola das 10 virgens. E eu levantei e contei para minha esposa. E olha que legal, na hora que terminou o louvor no culto dos jovens, o Marcos André chamou o pregador, era o Jussiel. E eu virei para a Jennifer e falei, não tem o sonho lá da parábola das 10 virgens? Vou te contar uma coisa, uma das primeiras mensagens que o Jussiel pregou na vida foi nesse texto. Ele devia ter coisa de 13, 14 anos no máximo. Aqui no templo antigo, numa reunião dos embaixadores do rei, eu botei ele para pregar e ele pregou e foi muito marcante porque a mensagem dele no dia tinha sido muito boa. Mas ele cometeu um erro que para criança, assim, a gente riu, a gente achou engraçado, eu contei para ele, mas ele foi muito bom, muito comunicativo. E ele falou na época que tinha 10 noivas e tinha 10 noivos. Aí no final eu expliquei para ele, não, na verdade o noivo é um só, é Jesus. Marcou para a gente, E meus irmãos, o Jussiel pegou a palavra, eu virei para a Jennifer, a gente ficou naquela expectativa, Já pensou se ele começa a pregar nesse texto que eu sonhei? E aí, abra sua Bíblia, meu irmão, falou lá o texto, sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. A gente começou a rir lá em casa. E você sabe o que Deus mostrou a respeito disso? Primeiro eu me senti velho, porque a Bíblia diz que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, os jovens teriam visões, os filhos profetizariam e os velhos teriam sonhos. Estou ficando velho com sonho profético. Glória a Deus. Mas falando sério, meus irmãos, sabe o que Deus mostrou? Troca o pregador, bota quem for. Ele continua falando. Você precisa prestar muita atenção no que é pregado no púlpito dessa igreja. Não importa quem esteja aqui, Deus está falando com você, vem dele. O Espírito Santo me fez sonhar com a mensagem que nem eu ia pregar, era outro. Mas ele que ia falar no fim das contas. Presta atenção nisso que tem a ver com a mensagem. Nós somos apenas ferramentas nas mãos dele. Vamos orar? Vamos ler o texto primeiro e a gente ora. É só um versículo. Eclesiastes 10, 10 diz assim: se o ferro está embotado,
e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos na minha direção e fala assim: meu Pai, obrigado, porque o Senhor está falando, e eu sou ovelha do Senhor, eu ouço a tua voz. Usa o teu filho, o pastor Clériston, para falar comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já trabalhou com a ferramenta cega? O texto que a gente leu fala aí, né, do ferro estando embotado. Embotado é perder o fio. E o versículo anterior dele fala a respeito do machado cortando a lenha. Imagina a cena. Um machado cego e o cara ter que trabalhar o dia inteiro com esse machado cego batendo na lenha. O machado bate, quica a lenha, quica machado, sai tudo do lugar, chega no final do dia. Ele teve que usar muito mais força e o serviço rendeu pouco. Você já teve que picar um frango com a faca cega? E ter que parar tudo, ir na beirada da pia e fazer e tentar de novo. Ferramenta que não está amolada, o que ela faz com a gente? Faz com que a gente tenha que ter um esforço muito maior. E no final das contas, o rendimento não é aquilo que deveria. Você que trabalha sabe bem como é desagradável você se cansar tanto num dia do serviço, para chegar no final do dia e entender que o serviço não rendeu, e você está cansado, e você se esforçou, você colocou todas as suas energias naquilo, fez uma força tão grande, mas o serviço não rendeu. Irmãos, essa mensagem não é sobre como você trabalhar na roça, não é sobre como você picar um frango. Você já entendeu que figura profética é essa? Essa ferramenta é você. Quando eu dou aula de pregação, e a gente tem inclusive um desses cursos aí no canal, Pregação Relevante. Você quer ser usado por Deus na pregação? Assista, procura aí nesse canal, Pregação Relevante. Olha só uma coisa que a gente aprendeu, eu ensino isso. Mais importante que preparar a mensagem é preparar o mensageiro. Mais importante que preparar a pregação é você preparar o pregador. Irmãos, eu sou pastor há bastante tempo, acho que esse ano eu faço 8, 9, sei lá, de ordenado, mas eu estou pregando a palavra do Senhor de púlpito, ensinando as pessoas desde 2001, já tem um pouquinho de tempo, né? Eu olho para trás, 2001 parece tão próximo, mas se a gente pensar que a gente está em 2020... Tem muito tempo que eu estou pregando e eu digo para vocês, nem sempre eu preguei afiado. É normal da vida da gente, tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, mas quando a gente vive pregando, e eu posso afirmar para vocês, Deus fala, mas às vezes o esforço que a gente faz para receber a palavra, o esforço que a gente faz para organizar, entender tudo aquilo, o esforço que a gente faz para enxergar com clareza o que Deus quer falar, é terrível, meus irmãos, quando a gente não está amolado. Por isso é mais importante que o mensageiro esteja preparado do que a mensagem. Porque já teve dia que, pelo simples fato de eu estar preparado, eu chegar aqui e Deus falar, essa mensagem que você preparou hoje à tarde não é para hoje, é para outro dia. Aí eu, glória a Deus, mas qual é para hoje? Abre a boca e prega. E de repente eu abri a Bíblia assim, achar um versículo e pregar, meus irmãos, os 40 minutos e ninguém nem perceber. Que não tinha esboço, que não tinha nada. Por quê? A ferramenta amolada, ela é assim. Ela corta aonde as outras agarram. Irmãos, eu estou dando um exemplo de coisas espirituais, mas eu quero dizer que se você entender isso para a sua vida, na verdade tudo é espiritual. Você vive num corpo, você tem uma alma, mas você é um espírito.
E tudo que você faz, embora a origem possa não ser espiritual, tem reflexos no mundo espiritual. Você agora está no mundo espiritual porque você é um espírito. O Espírito Santo que está em você, se está em você, é espírito. Deus está agindo aqui em todos esses campos, no seu campo emocional, no seu campo físico e no seu campo espiritual. Então entenda que uma ferramenta bem amolada, ela flui muito melhor. Isso se aplica a tudo na sua vida. Eu sei que você deve estar vivendo situações em que de repente você se vê dessa forma, seja no seu relacionamento familiar, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja em qualquer coisa, que você faz um esforço muito grande e você percebe que poderia render mais, que já poderia, de repente, estar lá adiante. Essa mensagem é para resolver algumas coisas na sua vida, para te acelerar. Deus está querendo tratar coisas em você. Então fica muito atento para as 3 coisas que eu vou falar agora. Vou falar as 3 de uma vez, não é coisa para a gente se enrolar muito. Primeiro, se você quiser anotar, ferramenta a gente amola antes do momento de usar. Você vai subir um morro com a foice para sair roçando aquilo tudo e chegar lá no alto e descobrir que ela está cega. Não, ferramenta você amola antes do uso. Segunda coisa, meus irmãos, ferramenta a gente amola todo dia. É assim que o serviço rende. É assim que a gente vai para frente. É assim que a gente não precisa ficar aplicando tanta força. Amola todo dia que você não vai ter problema. E a terceira coisa, e essa eu quero sim me demorar nela, é que ferramenta você amola no secreto. Eu sei que uma porção de crente já entendeu aqui, mas deixa eu explicar o que eu quero dizer com no secreto. Isso tem a ver com algo que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha a respeito do nosso relacionamento com o Pai. Porque tem pessoas, meus irmãos, que gostam de ser vistas pelos homens e mostrar uma vida de santidade, uma vida piedosa, algo desse tipo. Então ele vai orar em algum lugar, ele vai subir um monte, ele vai fazer algo para Deus, ele quer mostrar para todo mundo. Ele faz um jejum, ele bota a cara dele, por que você está assim, está passando mal? Não, estou jejuando, aleluia. E Jesus fala assim, esquece isso. Vai para o seu quarto, jejum, arruma o cabelo, passa um óleozinho aí, lava o rosto, ninguém precisa saber. Teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Vai para o seu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai, você tem um pai que te ouve no secreto. E o teu pai ali no secreto, ele te recompensará, irmãos. Existe uma recompensa na vida de oração, existe uma recompensa na vida do jejum no secreto. No secreto. É ali que Deus quer amolar você. A gente viveu uma experiência legal essa semana. Eu subi um monte com 2 discípulos, a gente ficou lá um tempão, a gente orou, cada um foi para um lado, mantivemos um distanciamento social, como diria Jesus, a distância de um tiro de pedra, para cada um orar. E na descida eu virei para um deles e falei assim, e aí, como é que foi a experiência? Pastor, sendo muito sincero, eu falei mais com Deus do que ele comigo. Aí eu expliquei para ele, né? Continua durante uns vários dias fazendo exatamente isso, passando esse mesmo tempo, você vai ver. Eu tinha falado para eles levarem caderno e caneta para anotar tudo aquilo que Deus fosse entregando para eles, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas meus irmãos, no decorrer da semana, esse irmão me mandou 2 prints de resposta do Senhor. Deus mostrando assim, eu estou cuidando e vou suprir tudo. Eu aprendi uma coisa com o pastor Luciano Subirá, eu quero ensinar para você. Melhor do que orar é ter orado. Melhor do que orar é ter orado. Às vezes a gente vai para a oração com aquela expectativa e de repente volta igual pescaria frustrada, porque a gente esperava voltar com um monte de peixe e de repente você só passou mais um tempão
no secreto com Deus. Às vezes você pensava, eu vou entrar num mistério doido, eu vou ter visão aqui, anjo vai vir aqui, vai me entregar um rolo, aquele monte de coisa. Irmãos, essas coisas até acontecem. Mas o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Você entende isso? Melhor do que orar é você ter orado. Então vai. O outro irmão que estava com a gente desceu passando mal. E desceu passando muito mal. E não teve como. Daqui a pouco ele teve que ir para o hospital. Aí de repente eu falo isso com você, se assusta. Eu que não quero subir para orar com o pastor. Já estava animado aqui, já ia mandar mensagem. Você está subindo, não me chamou? Eu aqui nem vou. O irmão ficou ruim, foi para o hospital. E aí quando ele foi voltar, foi pegar um ônibus. O celular dele tinha descarregado, não dava para ligar para a gente para ir buscar. E meus irmãos, na hora de pegar o ônibus, os ônibus não estão mais aceitando dinheiro. Vixe, e agora? Sabe o que aconteceu? Passou uma mulher e pagou para eles. Apareceu lá, eu vou pagar para vocês, resolveu o problema. Você sabe o que isso mostra para a gente? É Deus olhando e falando assim, eu não esqueci de vocês não. Não tem um passarinho desses aí, ó, que vende por qualquer centavo, que Deus não saiba quando eles caem. Deus está cuidando de vocês nos mínimos detalhes, mas passou pela dificuldade, presta atenção, todo mundo vai passar por dificuldade, mas uma ferramenta que está amolada, aonde as outras agarram, ela passa direto. E é melhor, meus irmãos, você ter orado. É melhor você estar amolado ali na oração. E eu pergunto para você, como é que você está hoje? Eu comecei a mensagem de domingo passado falando a respeito disso. Como é que você está? Porque esse tempo que nós estamos vivendo, ele tem exposto as nossas fraquezas. Porque tantos divórcios estão acontecendo, porque tantos casos de agressão familiar estão acontecendo. O povo resolveu que não ama mais o outro. O povo resolveu que agora vai quebrar geral. O problema já existia. A pressão vem sobre o ser humano. E aquilo que está varrido para debaixo do tapete começa a aparecer. Isso não é só para o mundo, não. Isso é para os filhos também. Quantos de vocês estão tendo problemas emocionais? Neuroses antigas, esquecidas, varridas para debaixo do tapete. Distúrbios no sono, diversos. Depressão. Porque a pressão vem sobre nós. Eu poderia dizer para vocês, você tem duas chances, ou vai para um lado ou vai para o outro, você não tem duas chances, você só tem um lugar para ir, corre para Deus, corre para Ele. É como se Deus estivesse dizendo para você nesse tempo, olha, sabe aquele problema que está lá, varrido para debaixo do tapete? Agora é o tempo que eu quero cuidar dele. Eu quero sarar as suas neuroses, eu quero sarar o seu casamento, eu quero sarar os problemas que você está aí tentando administrar sem falar para ninguém. Eu quero sarar a sua fragilidade espiritual, a sua dependência eterna de um de outro para se manter de pé. Eu quero cuidar de você, por isso a pressão vem. Eu quero uma ferramenta amolada nas minhas mãos. Deus fala isso para você. Esse é o tempo de você enxergar o quão cego você está. Existem partes na sua lâmina que estão precisando de ajustes. A pressão vem para Deus falar para você, eu quero cuidar disso. Eu quero amolar as minhas ferramentas. Talvez você diga assim, pastor, eu não estou dando conta. Volta e meia eu escuto isso de alguns irmãos, e eu me compadeço também, porque eu já vivi isso e vivo muitas vezes. Porque a reclamação é a seguinte, eu não estou dando conta de orar. Eu perco a minha vontade, ou o tempo que eu passo em oração não flui. Você já viveu isso? Você vai orar porque você sabe que tem que orar. Quando vai? Mas não sente muita vontade e não sente que aquele momento está sendo um tempo
de qualidade com Deus. Grava essa expressão, tempo de qualidade com Deus. Deixa eu te contar. Isaías, recebendo revelações de Deus, disse o seguinte: verdadeiramente o Senhor é um Deus que se esconde. Qual o significado disso? Eu meditando em outro texto de Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus é esconder as coisas, mas a dos reis esquadrinhá-las. E eu lendo isso, perguntando ali para Deus o significado disso, eu entendi. Ele esconde as coisas para a gente descobrir. Ele é aquele que faz assim: agora para me buscar você vai subir um pouco mais a escada. Não vai ser fácil como era quando você se converteu. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Você sabe por quê? Nessa estação espiritual, você precisa buscá-lo numa intensidade proporcional ao que nós estamos vivendo. Essa é uma das razões. Agora à tarde, eu vi uma postagem do pastor Anderson Silva. Ele falava a respeito do dízimo, que as pessoas estão preocupadas com 10% e se esquecem dos 90%. Esses 90% que são seu, o que você está usando dele para tirar a fome de alguém? O que você está usando dele para sustentar um missionário, para investir no reino de Deus? E ali no meio do desenvolvimento do texto dele, ele fala uma coisa muito forte. Você quer o extraordinário de Deus, mas você vive no ordinário. Irmãos, se nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós não podemos viver na média, nós precisamos viver acima da média. Jesus disse que aqueles que só fazem, os servos que só fazem aquilo que foi mandado, são servos inúteis. Sabe que às vezes Deus dificulta mesmo a situação da gente buscar. Eu acredito nisso, porque eu sei que Ele é soberano, porque Ele quer ver o nosso esforço, a nossa busca, a nossa paixão real. Às vezes a gente precisa sim sair de onde a gente está, do ambiente onde a gente está e buscar um outro ambiente. Não está dando certo orar aqui, nesse lugar, nesse horário. Eu vou mudar o meu horário de oração, eu vou mudar o meu tempo de oração, eu vou dar um jeito de sair daqui e ir para outro lugar. O Senhor me deu uma palavra no Salmo 150, estou com vontade de pregá-la, mas ainda não é o dia. Tem muita coisa ali. Mas os 2 primeiros versículos dizem: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Você adora a Deus no santuário junto com o povo de Deus, mas você sai lá para debaixo do céu aberto, no firmamento, no meio da natureza, a obra do poder dele para você adorá-lo. Que coisa maravilhosa! Quebra a sua rotina, vai buscar a Deus de um jeito diferente, vai dedicar um tempo maior a respeito disso, meus irmãos. Eu estou aqui nessa noite para pilhar você na sua vida de oração mesmo. Eu quero que você comece a semana abrindo mão de coisas para orar. Eu quero sim que você durma menos para orar mais. Eu quero que você coma menos se for preciso para orar mais. Eu quero que você veja menos séries de televisão para você orar mais. Você sabe por quê? Você pensa assim: pastor, vai faltar tempo para as outras coisas. O que faz perder tempo é ferramenta cega. A ferramenta cega que agarra no decorrer do dia, que agarra no decorrer da vida com coisas que não deveria agarrar. Você identificou que existem áreas cegas na sua vida. Você precisa se amolar no secreto. As 3 coisas. Vamos lá, qual é a primeira? Amolar antes de usar. É legal quando o problema aparece, você dá aquela orada assim, em pensamento: Senhor, me ajuda. Mas mais legal ainda, meus irmãos, é quando a gente já orou a semana inteira a respeito, ou não necessariamente a respeito daquele assunto, você passou um tempão na presença de Deus, o problema vem, você passa direto, porque você é uma lâmina afiada. Segunda coisa, é todo dia. É todo dia, meus irmãos. E a terceira vai para o secreto.
Mas existe uma última coisa que eu quero falar para vocês a respeito de uma ferramenta bem amolada. Abra sua Bíblia aí. Provérbios 27, verso de número 17. Amém? Provérbios 27, 17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Sabia que tem gente que afia você? Mas saiba que tem gente que te cega. Tem gente que cega você. Eu entendo que a fé ela vem pelo ouvir, a Bíblia ensina isso, e ouvir a palavra de Deus, mas eu entendo também que a incredulidade e a frieza, que geralmente precede a incredulidade, ela também vem pelo ouvir. E a gente ouve muita gente, a gente ouve muitas vozes nas redes sociais, muitos discursos, e a gente precisa sim tomar cuidado com o tipo de gente que a gente está ouvindo, porque tem gente que ao invés de amolar a gente, tem gente que cega, e às vezes gente crente. Eu já convivi com certos crentes que era parar para conversar, a pessoa ia abrir a boca, ia falar mal de alguém, ia reclamar da igreja, ia falar um monte de coisa ruim da igreja. E se você empresta o ouvido para esse tipo de coisa, você perde a sua alegria com a casa de Deus. Daqui a pouco você virou mais um desigrejado para a alegria de Satanás. O ferro com ferro se afia. Você está sendo afiado por outro semelhante a você nessa noite. Ao ouvir a palavra do pastor nesse momento, você está sendo afiado na sua vida. Mas eu quero te dizer que é algo mais do que isso. Por quê? Irmãos, o que é a igreja, senão vários membros cheios do Espírito Santo, com dons espirituais, uns edificando aos outros, ferro com ferro se afiando. E eu volto a dizer algo que o Senhor já tem dito aqui nesse púlpito várias vezes, desde que nós começamos esse processo de isolamento social. Assim como ser igreja não se resume a vir num culto e assistir um culto. Ser igreja não se resume a você acompanhar de casa um culto de domingo à noite. Você precisa ser parte do seu irmão. Alguém vai amolar você. Amolar ficou ruim, né? Tem outras conotações. Alguém vai afiar você. O irmão me procurou essa semana para conversar. Tô fraco, tô ruim. Eu falei, olha, só de você me procurar e botar isso para fora, você já vai sair daqui melhor. E eu vou orar por você, você vai ficar melhor ainda. O ferro com ferro se afia. O pastor não dá conta de atender todo mundo. Nem das mensagens eu dou conta, mas olha, você precisa da sua célula. Ore para que vocês consigam se adaptar, para voltar a fazer pelo Skype, pelo Zoom, por qualquer aplicativo que seja. Porque vocês precisam ter contato, meus irmãos. Quantos irmãos não davam valor para o momento da célula e reclamavam da própria célula? Ah, mas nem está vindo visitante, mas não sei o que e tal, bababá, babá. Mas não tem noção que o simples fato de vocês estarem juntos e compartilharem motivos de oração e um orar pela vida do outro, vocês estavam se amolando, vocês estavam se afiando e cada um ia voltar para casa melhor. E não tem noção de quão pior seria se não tivesse. Então seja parte um do outro, não se desigreje. Tem gente, membro de igreja, congregando no domingo à noite, desigrejado, não perde um culto, tá? Mas mesmo assim continua desigrejado. Por que isso? Porque ainda não aprendeu que o afiar vem pelo contato. Nós colocamos um motivo na torre de oração. Deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda da torre de oração. Nós temos aqui na igreja um grupo no WhatsApp, onde a proposta é
todos os horários do dia, de hora em hora, tem alguém orando 1 hora na presença de Deus. Orando ao Senhor, subindo incenso dia e noite, noite e dia. E nós concordamos em alguns motivos de oração. Às vezes falha um, o outro precisa cobrir. E às vezes falha e falha mesmo. A gente não consegue ter as 24 horas. Por quê? Porque precisamos de mais gente para isso. Você já tem que ter sua hora de oração. Eu convido você a entrar nessa torre. E essa semana foi divulgado aí nos grupos de WhatsApp da igreja os motivos, a partir desse mês até a próxima mudança. Irmãos, e um dos motivos que nós colocamos é: meus discípulos e meu discipulador. Você sabe o que é isso? Jesus disse para a gente fazer discípulos, todo mundo tem que ter os seus. E você precisa ter alguém para amolar você, para afiar você. Você que amola ele, né? Para afiar você, para te desafiar, para cobrir você em oração, para estar orando todo dia pela sua vida. Como isso é uma coisa boa, como isso é algo maravilhoso. Ore ao Senhor por isso. Como é bom a gente ter alguém que possa se afiar e ser afiado, né? Afiar a gente e a gente afia a pessoa na convivência, no relacionamento, ainda que nesse tempo seja a distância. Eu tenho um discípulo que ele procura de 2 semanas marcar um horário comigo. Eu boto meu celular num tripé lá na varanda, ele vai lá da casa dele, lá longe, e a gente passa ali pelo menos 1 hora, ele compartilhando a vida dele, eu aconselhando na palavra, e eu orando pela vida dele, meus irmãos. Deu água na boca aí, você quer isso também? Ora para Deus, ora, isso é algo maravilhoso. O ferro com ferro se afia. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Ah, pastor, mas eu estou assistindo da cama, com a cobertinha aqui em cima das pernas. Eu quero orar por você nesse momento. Expresse isso externamente, ao menos que você esteja passando mal. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero orar pelo seu tempo de qualidade com Deus. Irmãos, sabe o que acontece quando a gente vai para o secreto e percebe que as coisas não estão fluindo? E percebe que aquilo não está sendo mais como deveria ser? Não provoca em você o mesmo movimento interior que provocava no passado? Presta atenção. Você precisa melhorar a qualidade desse tempo. Às vezes a gente passa tempo com Deus, mas esse tempo não é um tempo de qualidade. Às vezes a gente quer orar, mas enquanto está fazendo outras coisas. O Senhor tem nos desafiado em várias mensagens a nos apresentarmos de forma integral diante dEle, de forma completa, sem distrações. A principal forma de você se amolar ainda vai ser o seu tempo de qualidade no secreto com Deus. É isso que Ele te chama para ser nessa estação espiritual. Coloca suas mãos assim como quem recebe um presente. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, sobre todo esse que crê nesse momento, sobre cada um que entendeu, que reconheceu que precisa ser amolado, que precisa ser afiado, que precisa ser uma ferramenta melhor nas tuas mãos, eu quero pedir que o Senhor derrame algo novo sobre eles. Eu peço e concordo com toda essa igreja em oração, que o Senhor venha derramar um renovo espiritual, uma nova sede, uma nova fome, uma nova paixão, condizente com os desafios que nós estamos vivendo. Que a nossa busca, meu Pai, não seja a busca como nós buscávamos na estação espiritual passada, mas que a gente venha buscar ao Senhor, conforme o Senhor espera de nós na presente estação, meu Deus. Não queremos, meu Pai, ser ferramentas cegas nas Tuas mãos. Queremos passar direto diante de tudo aquilo que precisarmos cortar diante de nós. E eu peço já a respeito dessa semana, meu Pai,
Alguns vão precisar acordar mais cedo para buscar melhor, para ficar sozinho com Deus. Alguns vão precisar dormir mais tarde para isso. Alguns vão precisar sair de casa e ir para algum lugar afastado. Meu Deus, encha de motivação nesse momento, encha de fogo, meu Pai. Eu quero que eles saiam desse culto pilhados, com o coração pegando fogo por isso, meu Deus. E que a busca dessa semana, e a partir dessa semana, nem se compare com nada já vivido até hoje, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor tem algo novo para a gente. Eu oro, meu Pai, eu agradeço já, porque o Senhor é um Deus que responde. O Senhor verdadeiramente é um Deus que se esconde, mas é o mesmo que diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por isso, meu Pai, nós nos achegamos a Ti e já agradecemos, porque o Senhor vai nos levar a regiões celestiais, ainda mais altas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Antes de encerrar esse culto, apenas lembrando aos irmãos que terça-feira, 19h30, temos o nosso culto das crianças. E na quarta-feira, às 19h30, temos outra dose dessa, tá bom, meus irmãos? Eu volto a relembrar também algo que eu disse na semana passada. Para que essa experiência do culto online seja algo forte, relevante na sua vida, como é o presencial, a sua busca, a sua consagração também precisa crescer. Você precisa se preparar para o culto. Você precisa se consagrar para o culto. Você precisa separar um tempo antes do culto. Não adianta você estar lá vendo um filme. Peraí, deu o horário do culto, deixa eu mudar. Não vai fluir. A sua busca precisa crescer. Amém? Então, meus irmãos, toma um banho, se arruma para o culto. Irmã, passa um batom. Porque ninguém vai me ver, eu estou de casa. É para Jesus. Se apresenta assim o seu melhor em todos os sentidos que você puder, que você perceber. Se apresenta com alegria diante do Senhor, preparado. Domingo que vem, nós temos ceia do Senhor. É à distância. Como é que funciona? Só relembrando os irmãos, durante a semana você precisa providenciar isso. A gente vai lembrar você nos grupos do WhatsApp para que ninguém esqueça, mas você precisa de um pedacinho de pão e uma porção de suco de uva, e nós vamos orar abençoando esses elementos e vamos celebrar juntos à distância a ceia do Senhor. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito estejam sobre cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém.